Em meio à correria, à sobrecarga de informações e à busca incessante por validação externa, podemos perder de vista aquilo que realmente importa. O estoicismo, filosofia ancestral desenvolvida na Grécia e refinada por romanos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos oferece um refúgio poderoso, a prática da autoafirmação fundamentada em verdades que transcendem o tempo. Este guia reúne 9 afirmações essenciais para você repetir todos os dias, não apenas palavras vazias, mas compromissos com uma vida de maior consciência, responsabilidade e paz interior. Ao meditar sobre cada uma delas, você estará abrindo espaço para uma transformação profunda, que vai desde a tomada de consciência dos seus limites até a celebração das pequenas vitórias cotidianas. Cada afirmação é um pilar que sustenta o edifício da sua existência. Elas nos lembram que, embora não possamos controlar o mundo ao nosso redor, temos a capacidade de escolher como reagir a ele, que a impermanência é uma característica essencial da vida e, portanto, aprender a valorizar o presente é uma dádiva, e que a verdadeira felicidade emerge de dentro, quando decidimos que nossa paz não será determinada por fatores externos. Se você incorporar esses ensinamentos, dia após dia, perceberá que a rotina se transforma num santuário, onde, mesmo diante dos imprevistos, há sempre a possibilidade de reencontrar a calma e o sentido. Que este texto seja como uma luz no fim do túnel, uma melodia suave que ecoa longe, lembrando-lhe constantemente que cada momento é uma oportunidade para praticar a virtude, para assumir a responsabilidade pelo seu destino e para viver com plena consciência a beleza do agora. Siga comigo e descubra, em cada uma das 9 afirmações, caminhos para viver de forma mais autêntica e resiliente. 1. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Nada é mais libertador do que assumir a responsabilidade por nossas decisões. Os estoicos, sobretudo Marco Aurélio, entenderam que a essência da vida não está, e nem pode estar, nas circunstâncias externas, mas na forma como escolhemos reagir a elas. Ao repetir, eu sou responsável pelas minhas escolhas, você confirma que é o autor da sua própria história, que cada ato deliberado constrói o caminho que você deseja trilhar. Imagine a cena de um dia difícil no trabalho. Desafios surgem sem aviso, críticas inesperadas podem abalá-lo e, por vezes, a tentação de culpar o ambiente ou outras pessoas se torna quase irresistível. Porém, o verdadeiro poder está em reconhecer que, independentemente do que acontece ao redor, você tem a liberdade e a responsabilidade de escolher sua atitude. Pergunte-se: como posso responder de forma honrada, consistente e alinhada com meus valores? Essa pergunta, simples mas transformadora, serve de bússola para conduzir suas ações com sabedoria. Ao assumir essa responsabilidade, você também aceita a ideia de que o controle não está na eliminação dos erros, mas na maneira como você se levanta após cada queda. Cada escolha, mesmo aquelas que levam a fracassos, é uma lição valiosa que molda seu caráter. Os grandes estoicos viam os tropeços como parte do percurso do autoconhecimento. Assim, não se trata de buscar a perfeição, mas de cultivar a coragem de aprender com cada experiência. Essa perspectiva possibilita que você se torne resiliente, preparado para as incertezas e capaz de transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Em momentos de dúvida, repita mentalmente: eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sinta o peso e, ao mesmo tempo, a leveza dessa afirmação, porque ela representa a sua capacidade de transformar realidades por meio da introspecção e da ação consciente. Ela é um chamado para que você não se torne prisioneiro das circunstâncias, mas sim o criador ativo do seu próprio destino. Lembre-se, cada escolha é um tijolo na construção do seu caráter. Cultivar essa consciência significa estar sempre alerta, avaliando as motivações por trás de cada decisão e assumindo integralmente as consequências, sejam elas de triunfo ou aprendizado. E com o tempo, essa prática se transforma em uma fonte de autoconfiança e autonomia,
a base para uma vida plena e verdadeiramente livre. 2. Tudo é transitório. A impermanência está inscrita na própria natureza do universo. Nada perdura eternamente, nem as alegrias mais intensas, nem os desafios aparentemente insuperáveis. Essa é uma das lições centrais do estoicismo, inspirada nas reflexões de Epicteto e no fluxo inexorável do tempo observado pelos antigos. Ao internalizar tudo é transitório, você aprende a lidar com os altos e baixos com uma serenidade renovada, reconhecendo que cada situação é passageira e, assim, não se apega demasiadamente ao que pode um dia desaparecer. Quando você se depara com dificuldades, seja uma perda, uma frustração ou até mesmo momentos de agitação interna, lembrar que tudo é transitório pode ser o antídoto para a angústia. Essa frase o convida a ver que as emoções intensas, tanto as positivas quanto as negativas, têm seu tempo de existência. Assim, quando atravessar períodos de tristeza, procure ver neles uma oportunidade de aprender e crescer, pois, como tudo na vida, essas sensações passarão, dando lugar a novos momentos. Essa compreensão gera uma sensação de leveza e coloca cada situação em perspectiva, permitindo que você encare os imprevistos com mais calma e aceitação. A impermanência também ressalta a importância do presente. Se tudo está em constante mudança, é no agora que reside o único espaço onde você tem real influência. O passado já se foi, o futuro é incerto, mas o momento presente é onde sua energia pode ser aplicada para transformar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ao repetir essa afirmação, você se compromete a valorizar cada instante, a saborear as pequenas vitórias e a encontrar beleza na transitoriedade dos acontecimentos. Você pode, por exemplo, criar o hábito de refletir, no final do dia, sobre as mudanças que ocorreram e como elas contribuíram para o seu aprendizado. Esse registro, seja escrito ou meditado, fortalece a ideia de que nada é permanente e, portanto, que cada experiência tem um papel temporário e precioso na sua jornada. Encarar a transitoriedade como algo natural libera você do peso do perfeccionismo e do medo de perder o que possui. É um convite para cultivar a apreciação do que é simples, do que é momentâneo, e para reconhecer que mesmo nas perdas há espaço para a renovação e o recomeço. A verdade de que tudo é transitório pode se tornar uma âncora em momentos de turbulência. Quando a ansiedade bater, lembre-se, tudo é transitório. Isso abrirá a mente para aceitar as mudanças com graça, reduzindo a resistência interna e permitindo que você fluia com a vida, exatamente como a água se adapta aos contornos do leito que a contém. 3. O que está ao meu alcance é suficiente. Um dos conceitos mais ricos e práticos do estoicismo é a distinção entre o que está e o que não está sob nosso controle. Essa ideia, conhecida como a dicotomia do controle, ensina que a energia que gastamos tentando dominar o incontrolável é desperdiçada. Ao afirmar, o que está ao meu alcance é suficiente, você passa a concentrar suas forças e atenções no que efetivamente pode transformar, tornando-se mais eficiente, sereno e, acima de tudo, autêntico. Imagine-se diante de um desafio onde muitas variáveis escapam da sua influência, seja a resposta de outras pessoas, as condições do ambiente ou mesmo acontecimentos aleatórios. Em vez de se angustiar tentando controlar o incontrolável, lembre-se de que a transformação começa nos pequenos gestos cotidianos. Cada atitude, cada escolha deliberada se inscreve no que realmente está sob sua jurisdição. Essa frase, portanto, é uma poderosa ferramenta de foco e eficácia. Ela acalma a mente, alinha suas energias e permite que você invista no que realmente importa. Ao praticar essa ideia, substitua a ansiedade do "e se" pelo compromisso com o que posso fazer agora. Reflita sobre suas ações e identifique quais delas dependem exclusivamente da sua vontade. Procure consolidar hábitos que fortaleçam esse pensamento, como o planejamento diário, a meditação e a autorreflexão. Esses instrumentos o ajudam a discernir entre o que pode ser melhorado e o que precisa simplesmente ser aceito.
Quando você trata cada obstáculo dentro do que está ao seu alcance, descobre que muitas vezes o simples fato de se empenhar fielmente no presente já é o bastante para mudar o rumo da sua trajetória. Essa prática se revela especialmente útil nos momentos de tensão, quando os sentimentos de impotência ameaçam dominá-lo. A cada vez que você repetir "o que está ao meu alcance é suficiente", estará reafirmando sua capacidade de agir e se adaptar, sem se perder em preocupações com o que foge do seu controle. Essa mudança de foco é transformadora. Ela não só reduz o estresse, mas também impulsiona a criatividade e a capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas do dia a dia. É uma ferramenta poderosa para transformar a incerteza em ação, a frustração em motivação e, finalmente, para construir uma rotina baseada no autodomínio e na eficácia. Ao adotar esse princípio, você também se torna mais consciente de suas próprias limitações e, paradoxalmente, do seu imenso potencial. Reconhecer o que está sob sua alçada é, em si, um signo de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, permite que você use sua energia de forma inteligente, focando no crescimento pessoal e na melhoria contínua. Essa é uma forma genuína de libertação, onde o reconhecimento dos limites funciona como o pontapé inicial para a verdadeira conquista, a conquista de si mesmo. 4. Eu aceito a incerteza como parte da vida. A incerteza pode parecer, à primeira vista, um elemento desestabilizador, mas ela carrega em seu âmago a semente do aprendizado e da transformação. No estoicismo, a aceitação da incerteza não é resignação, mas uma prática de abraçar o imprevisível com coragem e discernimento. Ao afirmar, eu aceito a incerteza como parte da vida, você se permite estar presente diante do desconhecido, abrindo espaço para a adaptação, para a criatividade e para um profundo reencontro com a sua essência. Em diversas situações, seja ao encarar mudanças inesperadas no trabalho, transformações no relacionamento, ou até mesmo eventos globais que fogem ao nosso controle, a ansiedade precipitada muitas vezes nasce do desejo de eliminar o incerto. A realidade, porém, é que o futuro sempre trará elementos imprevistos. Aceitar isso é libertador, porque desloca o foco da tentativa infrutífera de controlar o incontrolável para a construção de estratégias de adaptação. Esse shift mental permite que você viva de forma mais leve, investindo energia no que realmente pode ser moldado e evoluído. Praticar essa aceitação significa, primeiramente, reconhecer que nem tudo precisa ser conhecido ou explicado. Muitas vezes, a beleza da vida reside exatamente no seu caráter misterioso. Ao se abrir para essa incerteza, você descobre que cada surpresa pode ser encarada como uma oportunidade de crescimento, um convite para aprender algo novo, para se reinventar, para se aproximar de partes de si mesmo até então inexploradas. Essa postura, longe de ser passiva, é intensamente ativa. É o engajamento com a existência em sua forma mais autêntica, sem a ilusão de um controle absoluto. Para colocar esse princípio em prática, reserve momentos ao longo do dia para refletir sobre as incertezas que recentemente surgiram e como elas o impactaram. Pergunte a si mesmo: o que essa situação inesperada pode me ensinar? Essa simples pergunta abre a porta para uma postura mais aberta e receptiva, onde cada imprevisto se transforma em uma aula prática de resiliência e autoconhecimento. Com o tempo, você perceberá que a aceitação da incerteza não enfraquece sua determinação, mas a fortalece, pois ela o ensina a navegar pelas marés com maior confiança e sem o peso do medo paralisante. A cada manhã, ao repetir, eu aceito a incerteza como parte da vida, você se prepara para receber o novo com os olhos e o coração abertos. Essa prática constante reconfigura sua percepção, tornando-o mais flexível e adaptável. E, ao deixar de tentar controlar o incontrolável, você conquista uma liberdade interior que permite enxergar possibilidades onde antes só havia riscos. Esse é um dos segredos mais profundos do estoicismo, a infinita capacidade de transformar desafios em aprendizado e de ver na impermanência do mundo
a oportunidade de sempre recomeçar. 5. Minha felicidade depende de mim. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por promessas de felicidade advindas de fatores externos, como fama, bens materiais ou reconhecimento, a sabedoria estoica nos oferece uma alternativa radical. A verdadeira felicidade reside dentro de nós. Sêneca, um dos grandes mestres dessa filosofia, lembrava que a felicidade é fruto da atitude e da mentalidade interna, e não das circunstâncias passageiras. Ao afirmar, minha felicidade depende de mim, você reconhece que o poder de transformar sua vida está inteiramente em suas mãos. Essa afirmação é um convite para desenvolver uma autoconfiança robusta e uma fonte interna de alegria que nada externo será capaz de abalar. Quando você compreende que a felicidade não é algo a ser conquistado por fatores externos, mas sim cultivado através da prática diária de virtudes, torna-se possível enfrentar as adversidades com maior serenidade. Cada desafio deixa de ser visto como uma ameaça e passa a ser uma oportunidade para reafirmar seu compromisso com a própria paz de espírito. Assim, a busca por validação ou aprovação de outros perde sua força, pois a única opinião que de fato importa é a sua. Iniciar o dia afirmando minha felicidade depende de mim é, muitas vezes, o primeiro passo para romper com hábitos nocivos e padrões de pensamento insistentes. Essa declaração o encoraja a assumir ativamente a responsabilidade por seu estado emocional, redirecionando a energia que, antes, se perdia em frustrações. Você passa a focar no que pode fazer, seja por meio da prática da meditação, da leitura, da atividade física ou dos simples momentos de contemplação, para nutrir seu interior. Cada pequena ação voltada para o autoconhecimento e a melhoria pessoal reforça a percepção de que a felicidade é um jardim que você cultiva diariamente. Essa mudança de paradigma é por si só um ato de libertação. Ao reconhecer que a fonte da sua alegria está dentro de você, se abre um leque infinito de possibilidades para viver de maneira consciente, independente das oscilações externas. E à medida que essa prática se consolida, as opiniões externas e os abalos do mundo se tornam meros detalhes na trajetória do seu crescimento. Há uma força imensa em saber que a sua paz não depende de circunstâncias que escapam ao seu controle, mas de escolhas que você faz todos os dias. Portanto, permita-se redescobrir o valor que reside no autocuidado e na autoaceitação. Repetir, minha felicidade depende de mim, é um lembrete diário de que, independentemente dos desafios que se apresentem, você tem a capacidade inata de construir um refúgio interior onde reina a tranquilidade e a contentamento. Essa é a verdadeira essência de viver com as virtudes estoicas, de reconhecer que, ao cultivar seu espírito, você se torna a própria fonte inesgotável de bem-estar e serenidade. 6. Não sou definido pelas opiniões dos outros. Vivemos em uma sociedade em que o julgamento alheio parece ter um peso imensurável. Desde o momento em que despertamos, somos constantemente expostos a críticas, elogios, expectativas e opiniões diversas, muitas vezes conflitantes, que tentam moldar nossa identidade. Contudo, os ensinamentos estoicos ressaltam que o valor autêntico de um ser humano não pode ser medido pelos olhos dos outros. Ao afirmar, não sou definido pelas opiniões dos outros, você se afirma como um indivíduo autônomo, cuja essência é construída a partir dos valores e princípios que escolheu adotar. Essa declaração é um escudo poderoso contra a negatividade externa. Quando a crítica ou o julgamento se fazem presentes, o convite é para que você volte seu foco para dentro e relembre que a verdadeira identidade não se molda pelas expectativas alheias, mas pelo comprometimento com a própria integridade. Pergunte-se, essa opinião realmente reflete quem eu sou? Ao colocar essa questão, você começa a discernir entre interpretações superficiais e o seu valor real, que não pode ser abalado por comentários efêmeros. A prática desse pensamento diário
é transformadora para a autoimagem. À medida que você internaliza a ideia de que não sou definido pelas opiniões dos outros, constrói, paulatinamente, uma autoconfiança robusta. Essa autoconfiança não é arrogante ou isolada, mas sim um reconhecimento sincero da sua individualidade, dos seus sonhos, das suas lutas, dos seus erros e, sobretudo, das suas conquistas. É, portanto, um exercício de amor próprio e de desenvolvimento pessoal que o protege contra os nervosismos do mundo exterior. Além disso, reconhecer essa verdade pode libertá-lo das comparações constantes e da busca incessante pela aprovação externa. Quando você entende que sua essência é única e intransferível, torna-se possível valorizar as particularidades do seu caminho, mesmo quando ele diverge do padrão imposto. Essa libertação interior é um dos maiores presentes da filosofia estoica, a capacidade de se manter firme e verdadeiro, independentemente do que os outros venham a dizer. Talvez, em momentos de dúvida ou tristeza, você se depare com críticas que pareçam intransponíveis. Nesses instantes, repita: não sou definido pelas opiniões dos outros. Essa afirmação serve como um lembrete de que sua identidade é um reflexo da sua jornada interna, construída a partir de momentos de superação, de escolhas corajosas e do constante desejo de evoluir. Com o tempo, ela se tornará não apenas um mantra, mas uma convicção profundamente enraizada que lhe permitirá caminhar com a cabeça erguida, independente do ruído que o mundo externo possa gerar. 7. Eu pratico a gratidão por tudo o que tenho. A gratidão é uma das virtudes que mais se destaca no estoicismo. Ela convida a reconhecer e valorizar cada pequeno presente que a vida oferece, transformando até os obstáculos em oportunidades de crescimento. Ao afirmar, eu pratico a gratidão por tudo o que tenho, você se compromete a olhar o mundo com olhos de apreciação, mesmo nos dias cinzentos, onde a luz parece tímida. Esse gesto diário é uma poderosa ferramenta de reconexão com o presente, que nos permite enxergar a riqueza que se esconde nas situações mais simples. Reserve alguns momentos todos os dias para refletir sobre o que deseja agradecer. Pode ser algo tão singelo quanto o sorriso de um amigo, o conforto de uma refeição caseira ou a brisa fresca que toca seu rosto. Cada expressão de gratidão faz a sua energia vibrar em harmonia com o fluxo natural da existência. Ao invés de se focar no que falta, você passa a reconhecer a abundância que já o cerca. Essa mudança de perspectiva transforma o modo como você interage com a vida, abrindo espaço para novas possibilidades e fortalecendo a resiliência emocional. A prática da gratidão nos conecta com o ensinamento de que não somos meros receptores das circunstâncias, mas co-criadores do nosso próprio bem-estar. A cada eu pratico a gratidão por tudo o que tenho, você reafirma a sua capacidade de ver o positivo, mesmo em meio às adversidades. Essa atitude, além de suavizar os impactos dos momentos difíceis, impulsiona uma sensação de plenitude que transcende os altos e baixos do cotidiano. Cultivar essa postura pode incluir a escrita em um diário, na qual você anota diariamente as razões pelas quais se sente grato. Essa prática, simples mas profundamente transformadora, desperta um olhar mais atento às nuances da vida. A gratidão torna-se, assim, o solo fértil no qual germinam outras virtudes, a humildade, a paciência e a compaixão. Lembrar-se de agradecer, mesmo nas situações que à primeira vista parecem desafiadoras, é reconhecer que cada experiência tem valor, que cada lição contribui para o crescimento pessoal e que, acima de tudo, a essência da felicidade reside na apreciação do presente. Portanto, ao recitar essa afirmação, permita que ela se transforme em um ritual diário. Sinta como a prática constante da gratidão pode mudar a sua perspectiva, ajudando-o a enxergar a beleza que está sempre presente à sua volta, mesmo nos detalhes mais simples, muitas vezes esquecidos. 8. Eu escolho agir com justiça e compaixão. A justiça e a compaixão estão entre as virtudes fundamentais que os antigos estoicos prezavam acima de tudo. Agir de forma justa
significa tratar a si mesmo e os outros com imparcialidade, respeitando a dignidade inata de cada ser humano. Ao afirmar, eu escolho agir com justiça e compaixão, você reafirma o seu compromisso com uma conduta ética e íntegra, que transcende interesses pessoais e se volta para o bem maior. Essa atitude não apenas enriquece suas relações, mas também fortalece a própria alma. Ao longo da vida, você encontrará inúmeras situações em que será desafiado a tomar decisões morais. Seja no trabalho, nas amizades ou até em conflitos internos, a escolha consciente de agir com justiça e compaixão se torna um guia seguro. Ela o lembra de que, mesmo diante de divergências, há sempre espaço para a empatia e o entendimento. Dividir esse pensamento em momentos de decisão pode transformar o conflito em uma oportunidade de crescimento mútuo. Que cada desafio se torne uma ocasião para exercitar a justiça, avaliando a situação com clareza e sinceridade. E a compaixão, oferecendo uma escuta atenta e um olhar solidário para o outro. Quando você interna essa afirmação, também se prepara para perdoar e compreender, tanto a si mesmo quanto aos demais. O exercício da compaixão é muitas vezes o antídoto para a rigidez e para o julgamento precipitado, pois ele cria uma ponte entre a sua humanidade e a do próximo. Essa prática não só gera bem-estar coletivo, como também fortalece a sua paz interior, ao reconhecer que agir com integridade eleva tanto o indivíduo quanto a comunidade. Incorpore essa ideia em seu cotidiano, definindo pequenas ações concretas. Seja a gentileza na palavra, o equilíbrio nas decisões e o olhar compassivo mesmo nas adversidades. Cada vez que você se perguntar como pode agir de forma mais justa ou oferecer um gesto de bondade, estará confirmando um compromisso com o que é nobre e verdadeiro. Fazer da justiça e da compaixão parte do seu dia a dia é, acima de tudo, uma escolha que engrandece a alma e celebra a solidariedade humana. 9. Encontro tranquilidade na simplicidade. Vivemos em uma era marcada pelo excesso. Informações, estímulos visuais, compromissos e distrações que muitas vezes sobrecarregam a mente e obscurecem o que é essencial. O estoicismo, porém, nos ensina que na simplicidade reside uma profunda fonte de tranquilidade. Ao afirmar, encontro tranquilidade na simplicidade, você se propõe a filtrar o supérfluo e a se concentrar apenas no que é vital para o seu bem-estar. Essa busca por simplicidade, que pode se manifestar na organização do espaço, na clareza dos pensamentos e na essência dos relacionamentos, é um caminho seguro para o equilíbrio emocional. Imagine um dia em que você decide desligar notificações, respirar fundo e apreciar o silêncio de uma manhã calma. Ao valorizar as pequenas belezas, o aroma de um café fresco, o canto de um pássaro, a luz suave do amanhecer, você reconhece que a verdadeira riqueza não está na acumulação de bens ou na sobrecarga de atividades, mas na capacidade de vivenciar cada momento com atenção plena. Essa transformação de foco possibilita encontrar a serenidade mesmo em meio ao caos aparente. A simplicidade, aliada à prática da meditação ou de simples caminhadas ao ar livre, pode se tornar um ritual poderoso para limpar a mente e renovar o espírito. Ao estabelecer o hábito diário de retornar ao essencial, você descobre que cada detalhe, por menor que pareça, conta para a construção de uma vida repleta de significado. Essa prática é um lembrete constante de que a felicidade não depende do acúmulo, mas da qualidade das experiências e da profundidade dos sentimentos. Portanto, cultive a arte de diminuir, de buscar a paz naquilo que é natural e descomplicado. Permita que a simplicidade se converta na sua âncora. Conclusão. Vivendo o estoicismo todos os dias. Ao refletir sobre essas 9 afirmações, justiça e compaixão, uma fonte de força interior que o sustenta nas adversidades e, ao mesmo tempo, lhe proporciona a clareza para enxergar o que realmente importa. Ao fazer disso um lema diário, você abre as portas para um mundo onde o barulho é substituído pelo silêncio significativo e onde o excesso dá lugar ao essencial. Cada afirmativa serve como um lembrete para viver com integridade, coragem e sabedoria.
desafiando os padrões momentâneos da sociedade e reencontrando a essência inabalável do seu ser. A prática diária desses princípios permite que você cultive uma resiliência interior capaz de enfrentar as adversidades com serenidade e propósito. Ao incorporar essas verdades em seu cotidiano, você aprende que a felicidade não depende do exterior, mas de uma atitude consciente e de um comprometimento com a virtude. É um processo contínuo, quase como um diálogo íntimo consigo mesmo, onde cada repetição fortalece a mente e refina o espírito. Durante essa jornada, você descobrirá que os desafios se transformam em oportunidades, as perdas em lições e os momentos aparentemente insignificantes em fontes imensas de alegria. O estoicismo, com sua sabedoria milenar, nos ensina que a vida é feita de escolhas e de uma constante reinvenção. Ao se comprometer com essas verdades, você constrói um legado de paz e resiliência que transcende as circunstâncias do dia a dia. Lembre-se, o caminho do autoconhecimento e da virtude é um processo de melhoria contínua. Nem sempre será fácil, mas cada pequeno passo, cada reflexão e cada afirmação dita com convicção representa uma vitória. Essa prática diária funciona como um lembrete de que, independentemente dos desafios externos, você possui a capacidade de se reinventar, de transformar cada situação em crescimento e de manter-se fiel ao seu núcleo. Que este guia se torne uma companhia constante na sua rotina, inspirando-o a olhar para dentro, a reconhecer o valor inestimável do presente e a viver com a intensidade das verdades estoicas. Ao repetir estas palavras, você se conecta com a sua essência mais profunda e nessa conexão reside a verdadeira liberdade. A liberdade de ser, de escolher e de transformar o mundo à sua volta com bondade, justiça e serenidade. Epílogo. Um compromisso diariamente renovado. Cada novo dia é uma oportunidade para escrever uma nova página na história da sua vida. Ao acordar, lembre-se de que você é o único responsável por suas escolhas, que as incertezas são parte do caminho e que a felicidade verdadeira vem de dentro. Ao longo do dia, quando os desafios surgirem, retorne a essas afirmações e deixe que elas guiem suas atitudes, fortalecendo sua alma e iluminando seu coração. A prática diária dessas reflexões é mais do que um exercício mental. Ela é uma maneira de se conectar com a essência do estoicismo e, através dele, com a verdade universal de que, apesar das tempestades, somos nós, e somente nós, os artífices da nossa paz interior. Que cada palavra aqui dita funcione como um lembrete gentil e firme para que, independentemente do que a vida apresente, você possa sempre encontrar motivos para sorrir, para lutar e, acima de tudo, para viver com autenticidade e compaixão. Siga firme, com a convicção de que cada pequeno esforço interior é uma semente que, com o tempo, florescerá em uma vida plena e significativa. Que essas 9 frases sejam a luz que ilumina o seu caminho, a voz que ecoa em seu íntimo e o compasso que orienta seus passos, hoje e sempre. Que esse roteiro inspirado pelo estoicismo se transforme em uma ferramenta prática para que você e aqueles que o ouvirem possam encontrar um refúgio seguro na prática diária da virtude. Cada afirmação tem o poder de mudar uma perspectiva, de transformar desafios em degraus para o crescimento e de permitir que a luz interior brilhe intensamente, independentemente das sombras externas. Viva essas palavras. Deixe que elas ressoem em cada momento do seu dia, como uma melodia que acalma e inspira ao mesmo tempo. E à medida que você segue esse caminho, perceberá que o autoconhecimento é um presente contínuo, que cada escolha consciente aproxima você da paz, da liberdade e de uma existência verdadeiramente plena. Este é o seu compromisso, e a cada nova repetição, você reafirma a sua capacidade de transformar a própria vida e de se tornar a melhor versão de si mesmo. Que o estoicismo seja mais que uma filosofia, mas um modo de vida que o acompanhe em cada passo desta jornada grandiosa que é existir.